Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é mais uma das séries de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Nessa noite, contamos com a presença do candidato pelo Partido Comunista do Brasil, Marcelo Amil. Boa noite, candidato, seja muito bem-vindo ao Centro Acadêmico de Administração. O senhor consegue me ouvir? Boa noite, Jerry. É uma felicidade participar de... Estou te ouvindo bem, você está me ouvindo? Sim, tranquilo. Oi, Jerry. Pode falar. É uma felicidade participar de um evento promovido pelo Centro Acadêmico, uma vez que eu vim do movimento estudantil, fiz o movimento estudantil, e eu acho fundamental, eu sei que é fundamental o trabalho de formação política que os movimentos estudantis fazem, e é uma honra estar aqui atendendo o seu chamado do Centro Acadêmico. Ok. Muito obrigado, candidato, por ter aceito o nosso convite. Hoje nós teremos o tempo máximo dessa entrevista de 1 hora e as mesmas perguntas que serão feitas para o senhor hoje, elas foram feitas para os demais candidatos que já se apresentaram aqui no nosso canal no YouTube, tudo bem? Eu vou começar agora com a sua biografia, informando agora para a nossa audiência, que está assistindo agora ao vivo e que vai acompanhar também posteriormente, pois essa e as outras entrevistas elas vão estar disponíveis no nosso canal na íntegra. Marcelo Amil é advogado, especializado em Direito Eleitoral pela Escola Superior de Advocacia do Amazonas. Tem 37 anos e uma história de engajamento social que vem desde os 17 anos. No ensino médio, liderou manifestações na Escola Estadual Francisco Albuquerque, que resultaram com a mudança do prédio onde funcionava a escola, garantindo assim uma qualidade estrutural para os alunos, professores e demais servidores da escola. Foi eleito presidente do Grêmio Estudantil da escola e, posteriormente, vice-presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Manaus, onde liderou as manifestações que asseguraram ao pagamento da meia passagem em dinheiro na catraca e a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica, que vigora até hoje no transporte público de Manaus. Marcelo Amil foi presidente estadual da Juventude Popular Socialista do Amazonas e secretário nacional de comunicação da entidade. Em 2019, foi eleito, por unanimidade, defensor-geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, respondendo pela defensoria dativa de 9 entidades de administração do desporto. Sua vida partidária começou com a vida política no PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Foi o primeiro presidente estadual do PMB no Amazonas, posteriormente foi presidente estadual do PMN e hoje retornou para o PCdoB, atendendo, segundo ele, um desejo do seu coração. Marcelo chegou a ser indicado a pré-candidato ao Senado e ao governo do Amazonas em 2018. No entanto, precisando ajudar o partido, foi candidato a deputado federal, mas apesar de sua chapa ter alcançado mais de 140 mil votos, não conseguiu atingir o quociente eleitoral. Esta é a vida do candidato Marcelo Amil. Boa noite, candidato. Boa noite, Jerry. Bom, vamos começar aqui com os tópicos. Deixa eu só iniciar aqui a lista das perguntas. Eu vou começar agora sobre saúde, que é o primeiro tópico que a gente fala com todos os candidatos. Nós temos um problema na cidade de Manaus com relação à cobertura da pensão básica de saúde. Houve uma desativação das casinhas de saúde e uma boa parte da população ficou sem um atendimento. Embora algumas dessas unidades de saúde se transformarem em UBS, que tem uma estrutura um pouco maior, um pouco mais moderna. Mas, no entanto, uma parte da população, cerca de 63,6% da população, segundo o Ministério da Saúde, é atendida pela Prefeitura de Manaus através da saúde pública.
No entanto, ainda não conseguiu atingir o ideal. Na sua proposta de governo, como prefeito, o que o senhor poderá fazer para que a população, principalmente a que depende exclusivamente do SUS, possa ter um acesso amplo e rápido no atendimento? Bom, mais uma vez, boa noite, Gerry, boa noite a todo mundo que está assistindo essa live, principalmente aos estudantes de administração da UFAM. Meus parabéns a vocês pela atividade, isso é relevantíssimo. Vamos lá, Gerry, eu costumo dizer que não existem respostas simples para questões complexas, mas nessa questão específica da saúde, tem alguns pontos específicos que dá para a gente identificar. Primeiro deles, a Prefeitura divulga essa cobertura de pouco mais de 60% da cidade atendido pela atenção básica, mas eu te confesso que eu não acho que esse número seja o mais adequado para trabalhar, porque quem faz a atenção básica efetivamente são as equipes de estratégia de saúde da família. E essa informação de 60%, ela não confere com a informação da nota técnica do Ministério da Saúde de novembro de 2019, que diz que as equipes de estratégia de saúde da família estão atendendo, na verdade, 36% da população de Manaus. É um número muito pequeno, principalmente quando você pegar para estudar o PNAB, PNAB é o Plano Nacional de Atenção Básica, e você identifica que Manaus tem um teto de 1.047 equipes de estratégia de saúde da família, que são custeadas pelo governo federal. E mesmo tendo um teto de 1.047 equipes, nós temos apenas 242 equipes hoje trabalhando em Manaus. Essas 242 que conseguem levar atendimento a 36% da população. Só que nós nos defrontamos com algumas questões. Primeiro, 36% da população é um número pequeno em qualquer aspecto. Ele fica um pouquinho menor se você levar em consideração que 77% da população manauara depende apenas do SUS. 23% tem um plano de saúde. Então a gente tem as equipes de estratégia levando atenção básica a metade das pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Mas isso é pouco, nós queremos aumentar isso, e eu vou já te dizer por quê. Nossa proposta é, em 4 anos, triplicar o número de equipes de estratégia de saúde da família, chegando a 672. Por quê? Porque eu vou conseguir atender 100% da população. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas 23% da população não precisa de atenção básica, eles têm plano de saúde. Ok, mas eu vou estar dando uma folga para que as 77% que precisam sejam melhor atendidas. E eu explico. A própria PNAB, que é o Plano Nacional de Atenção Básica, ele estabelece como diretriz que cada equipe de estratégia de saúde da família tenha sob sua competência um máximo de 3.000 munícipes. Hoje esse número está em 9.000. Ou seja, é humanamente impossível as equipes de estratégia de saúde da família que nós temos hoje prestarem um serviço de excelência com qualidade, como eu sei que eles querem prestar, mas as limitações humanas, elas existem. Então, triplicando as equipes de estratégia de saúde da família, nós vamos ter qualidade. 100% da população lá, nós vamos dar qualidade de trabalho e possibilidade de atendimento físico para as equipes que já existem, respeitando as diretrizes da PNAB. E no momento que você ingressar nisso, que você atende de forma eficiente a população com atenção básica, você diminui a necessidade por atendimento de complexidade e, consequentemente, também diminui a necessidade por atendimento de alta complexidade. Nós estamos dizendo com isso que nós vamos desafogar o SUS, que nós vamos zerar a necessidade de atendimento de complexidade? Não, porque qualquer candidato que prometer isso, ou ele está sendo muito inocente, não sabe o que está falando, ou ele está agindo de má fé e falando algo que ele sabe que não vai conseguir entregar. O que a gente está propondo no nosso plano de governo é reconstruir pilares, é fazer funcionar o que tem fórmula para ser funcionar, e a PNAB dá a fórmula para isso, ela estabelece metas, ela estabelece diretrizes, ela divide muito bem as responsabilidades, e o governo federal tem cumprido sua parte pagando as equipes que o município indica. Se não há mais equipes credenciadas, é porque o município não fez esse credenciamento. E isso é um reflexo claro da falta de gestão. Ok, obrigado, candidato. Só para informar o senhor, o áudio do senhor está meio que picotando, mas está dando para entender. A internet está horrível. Não sei se é por causa do cara, eu estou te vendo direto. Ah, tá. Tudo bem, mas está dando para entender.
Vamos agora para o próximo tópico, que se trata de economia. 2020 não está sendo um ano fácil para micro, pequenas e grandes empresas, indústrias do distrito industrial, com a pandemia do coronavírus, que ainda está ativa, ainda não tem um norte correto de definição de quando essa pandemia ela vai se encerrar. Ainda as vacinas estão em estudo, estão em análise. Na questão de Manaus, que foi duramente atingida pela pandemia, como o senhor prefeito, se eleito, o que poderá fazer para que a economia da cidade possa ser restabelecida ou, pelo menos, ser menos prejudicada com o efeito coronavírus? Vamos lá, deixa eu fazer uma delimitação das coisas que você me falou. Economicamente, a pandemia não foi um desastre para Manaus, ela foi um desastre sobre todos os aspectos. Agora, economicamente, a arrecadação do município de janeiro a agosto, ela cresceu 27% em relação ao mesmo período de 2019. Ou seja, Manaus ganhou dinheiro com a pandemia. Isso por conta dos repasses federais que foram feitos para complementar a receita. Agora, a questão está na filosofia. Eu entendo que o município ele não é uma empresa. Uma empresa, ao final do ano, ela tem que deixar lucro. E não qualquer lucro. Ela tem que deixar um lucro que torne o negócio viável. Ponto. O município, ao final do ano, ele não precisa deixar lucro. Ele precisa deixar qualidade de vida para os seus munícipes. Se eu fechei o ano atendendo às metas da lei de responsabilidade fiscal, garantindo atenção básica para os meus munícipes, criando um ambiente que facilite a geração de negócios, que facilite a proliferação de empreendimentos. Se eu conseguir dar segurança, se eu conseguir educação de qualidade, o meu caixa pode terminar zerado, porque eu vou ter uma perspectiva de arrecadação, vai estar previsto na LOA, e o município atingiu sua função. A economia, as pessoas costumam falar muito de ferramentas de geração de emprego. O que é a geração de emprego? A geração de emprego é uma consequência do manuseio de ferramentas de macroeconomia, das quais o município tem pouca ou nenhuma ingerência. O prefeito não tem qualquer ingerência sobre reuniões do Copom, o prefeito não tem qualquer ingerência sobre os componentes do tripé macroeconômico, o prefeito não tem como interferir nas alíquotas de determinados tributos. O máximo que ele pode é o ISS, que sequer incide em questões industriais. Então, a margem de manobra da prefeitura para a geração de emprego ela é pequena. O que o município pode e deve fazer nesses aspectos é apoiar questões pontuais. Por exemplo, desburocratizar a abertura de pequenas empresas, que são quem gera mais de 70% dos empregos no Brasil. Isso o município pode. Eu posso dar autorização para uma empresa funcionar e dar ela 30 dias para ela requerer seu alvará. Eu não preciso que essa empresa espere que o fiscal da prefeitura vá até lá para ela começar a trabalhar. Emprego é urgente, emprego tem que acontecer. Uma outra ação pontual que nós destacamos com que o município pode fazer, e a gente é bem objetivo nesse aspecto, é a reconstrução do Shopping Seconis. O Seconis ele é um ponto histórico de Manaus, foi o primeiro grande centro comercial. Em 2009, o bloco posterior foi destruído por um incêndio e nunca houve qualquer ação efetiva de qualquer das esferas de governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, para auxiliar os lojistas na reconstrução. Pelo contrário, a Suprema, historicamente, tem tentado reaver o terreno e simplesmente tirar de lá os lojistas. Nós vamos intervir nisso. Uma vez eleito prefeito de Manaus, vamos oficiar a SUFRAMA, vamos nos apresentar. Os lojistas possuem um débito, a prefeitura vai ser a garantidora desse débito. Os lojistas não têm condições de reconstruir o shopping, a prefeitura vai reconstruir o Shopping Seconis de maneira duplicada. Vamos construir 2 pisos novos, onde havia 58 lojas, haverão 116. Isso somado às outras 100 que nós construiremos no bloco anterior, que vai ser reformado assim que o bloco posterior for inaugurado. E só essa medida vai gerar cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos. É uma das medidas pontuais que compete ao município. No demais, o município tem que atuar fortemente na geração de renda. O que é a geração de renda? É aquela renda, aquele lucro que o município consegue oferir de forma eventual. E se a renda ela vem de forma eventual, o município tem que promover diversos eventos. Estimular a prática de esporte, promovendo grandes eventos. Por exemplo, ano passado nós tivemos
temos aqui 2 jogos do Manaus Futebol Clube nas finais do Campeonato Brasileiro, e que, que esses 2 jogos receberam cerca de 70 mil pessoas. No universo de 70 mil pessoas, você tem uma gama de moradores das adjacências que vendeu churrasquinho, que vendeu água, que vendeu picolé, que vendeu camisas, que vendeu decalques, que vendeu souvenirs das equipes. Isso gera economia, isso gera renda. Então, nós precisamos ter substanciais eventos nas comunidades, nos campos de futebol, levar arte, levar esporte. O município tem receita para isso. Nós tivemos uma receita esse ano, um orçamento esse ano de 6 bilhões,275 milhões. A estimativa é que isso chegue perto de 7 bilhões no ano de 2021. Só que desses 6,2 bilhões, se você somar esporte, turismo, eventos, cultura e lazer, você atingiu 0,9%. Ou seja, não há uma política efetiva de estímulo a atividades que podem gerar renda. Há uma falácia de simplesmente, vamos apoiar o microempreendedor. Isso aí tem que ser feito, isso aí é fundamental. Mas isso, eu repito, são medidas das quais o prefeito tem pouco poder. A prefeitura tem efetivamente necessidade e reais possibilidades de atuação é na geração de renda. E isso nós vamos fazer. Ok, obrigado, candidato, pelas suas explicações. O próximo tópico agora que a gente vai comentar é sobre transporte. Manaus é uma capital com 2 milhões de habitantes, tem somente um único sistema de transporte de massa, que é o ônibus urbano mesmo. É uma cidade que foi construída, não teve um olhar dos gestores passados para a coletividade e sim para a individualidade. Temos um problema em relação à frota, que é uma frota que boa parte já está acima do seu limite de 10 anos de vida útil. Também nós temos a questão de algumas empresas de transporte que não dão a manutenção adequada dos seus veículos. O veículo pode ser até mais recente, mas a manutenção não é devidamente dada a esses veículos, causando quedas durante a sua viagem, o seu percurso. Temos também o problema em relação aos dados do sistema de bilhetagem, que há muita polêmica em relação a isso. E como o senhor, caso eleito, poderá fazer para poder, pelo menos, amenizar um pouco esses problemas em relação ao transporte, porque eles afetam muito a vida do manauara. Uma cidade sem mobilidade não tem saúde, perde-se tempo com muito trânsito e causa vários problemas. Então, como candidato, caso eleito, o que o senhor poderá fazer para poder, pelo menos, amenizar esses problemas do transporte? Gébio, nós precisamos nós temos alguns pontos que precisam ser revistos. Primeiro, e isso eu considero primordial, nós temos que tirar a raposa de cima do galinheiro. Hoje, quem administra, quem informa todos os dados, quem tem controle da operacionalidade do sistema de transporte coletivo é o Sinetran, que é o Sindicato das Empresas de Transporte. É literalmente a raposa tomando conta do galinheiro. Ponto. Isso tem que mudar. Mas nós temos que passar a agir como poder concedente que realizando as efetivas cobranças que estavam previstas no editais e impondo sanções quando necessárias. Esse é um dos pontos. Outro ponto, por conta desse sequestro que o transporte do município vive, nós temos um transporte preso ao modal dos anos 60, 70, 80. Se faz transporte hoje em Manaus, em 2020, do mesmo jeito que se fazia no século passado. Isso tem que mudar. Nós temos um potencial visível e gritante para o modelo aquático e nós temos proposta para isso. Vamos construir portos. Um porto no Puraquequara, um porto na Colônia Antônio Aleixo, um no Tarumã e um no centro de Manaus, todos interligados. As áreas possam escolher se eles querem ir de ônibus ou se eles querem ir pagando o preço do transporte coletivo através de barcos a jato. Isso não é nenhuma novidade, em várias cidades do mundo já se pratica isso, é um transporte moderno e é algo viável. Uma outra proposta que nós temos, e isso eu tenho muito orgulho de falar inclusive aqui na entidade da UFAM, que é a implantação do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. Por que eu tenho tanto orgulho dessa proposta? Porque o professor Geraldo Souza, do Departamento de Geografia da UFAM, numa entrevista, ele mencionou que o único modal de transporte viável a médio e longo prazo para Manaus é o VLT.
E a única candidatura que está propondo o VLT é a nossa. E eu explico, a gente não está propondo o VLT porque a gente acordou um dia, poxa, vamos substituir o Bus Rapid Transport pelo veículo leve sobre trilhos. Não, houve estudos. Nós temos trabalhos de TCC que foram feitos estudando a viabilidade técnica do VLT, e a resposta foi essa. O professor doutor da UFAM avalizou o trabalho. Nós pretendemos construir a linha 1 do VLT partindo de um terreno de uma estação no Viver Melhor, próximo ao Viver Melhor da Barreira, no bairro Lago Azul, aproveitando o traçado da Avenida das Flores e das Torres, chegando até uma estação do Coroado. Essa medida ela vai atender cerca de 350 mil manauaras que moram nos entornos, na cercania de onde vai passar o trajeto, e vão ter uma alternativa de transporte moderna, rápida, e que permite o devido distanciamento. Porque a pandemia não vai acabar em 2021, infelizmente. Apesar de eu ter expectativas otimistas que nós já teremos uma vacina eficiente, as medidas de distanciamento elas vieram para ficar. O uso de máscaras ele vai ser perene daqui para frente. Isso não vai mudar. Então, nós vamos oferecer essa alternativa de transporte e o melhor de tudo, um transporte movido a energia limpa. Um transporte como já se faz em grandes cidades do Brasil. O principal modelo de VLT brasileiro é o de Santos. Um sistema que funciona muito positivamente lá. Então, com essas três ações, primeiro, trazendo a administração do sistema de transporte de volta para o município, que é o poder concedente, diversificando os modais através do modal aquático e do modal sobre trilhos. Nós vamos conseguir dar uma guinada no transporte coletivo de Manaus e trazê-lo para o século XXI. Quando eu falo de VLT, as pessoas sempre perguntam, mas é caro, não vai dar para fazer em Manaus. Não é uma realidade isso. Nós temos tanto na Caixa Econômica quanto no BNDES o ProTrem e o Retrem, que são linhas de financiamento para municípios em saúde financeira adequada, e essa justiça eu preciso fazer ao prefeito Arthur, mas nós temos hoje uma saúde financeira adequada, nós temos condição financeira de aderir a esses programas que são para a implantação de soluções de transporte urbano sobre trilhos, e temos plena condição de executar. Manaus precisa sair dos anos 60 e trazer o transporte para o século XXI. Ok. Muito obrigado, candidato. Deixa eu só agora voltar ao próximo tópico. Educação. Aqui em Manaus, a prefeitura ela trabalha geralmente com os anos iniciais, né? Creche e ensino fundamental. Há um problema em relação ao atendimento de creches. Principalmente na zona norte e zona leste de Manaus, muitas creches construídas pela prefeitura que ainda estão inacabadas. O senhor, caso eleito, o que o senhor poderá fazer para poder melhorar esse atendimento às crianças, principalmente da primeira infância, da prefeitura? O município ele não trabalha com educação infantil e creches por uma opção do prefeito. Isso é competência federal. Pelo Pacto Federativo, compete ao município a educação básica, ao Estado o ensino médio e à União o ensino superior. Porém, isso são as competências, é o que ele deve fazer. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém merece parabéns por estar respirando. Respirar é uma necessidade, uma obrigação para quem quer estar vivo. Merece parabéns quem corre uma maratona. E a nossa proposta para a educação manauara, ela passa por respirar e passa por correr uma maratona. Vou já te explicar. Nós precisamos respeitar as leis municipais. Hoje o município determina que a cada 3 anos um professor tem o direito de ser promovido, de ter um aumento de salário. É lei, não se trata de favor do município. Mas, infelizmente, os professores precisam ir à justiça para fazer valer o seu direito. No nosso governo isso vai acabar. Deu 3 anos de trabalho efetivamente no município, o professor vai ter sua promoção automaticamente sem precisar ir à justiça. Outro ponto que nós levantamos, Manaus conseguiu zerar o número de vagas do ensino fundamental. O grande desafio agora é melhorar a qualidade dessas vagas, é assegurar que elas sejam adequadas, que a gente consiga proporcionar um ambiente propício ao aprendizado, tanto para o aluno que está lá recebendo conhecimento, quanto um ambiente adequado para o professor, que está transmitindo conhecimento e trabalhando. Das 495 escolas do município hoje, 177 são alugadas. Ou seja, são prédios que não têm a estrutura específica que se esperaria de uma escola,
mas são necessários, porque o município não pode deixar crianças sem escola. Nós vamos atuar para melhorar a qualidade dessas vagas, melhorar a qualidade desses prédios, dentro do possível, estabelecer um programa de 4 anos, para poder reduzir ao máximo o número dessas locações, porque o dinheiro de 1 ano de locação, ele serve para construir uma escola. Então, não vai ser nos nossos 4 anos que nós vamos zerar esses aluguéis, mas vamos dar o pontapé inicial para que o município caminhe para a autossuficiência dessas suas vagas. Esse é um outro ponto. O terceiro ponto que nós temos, que é o da maratona, é o seguinte: o município ele tem o dever de cuidar da atenção básica, mas ele não é obrigado a cuidar só da atenção básica. Nós estamos propondo a criação da Universidade Municipal de Manaus, que vai ser um espaço de conhecimento que vai funcionar inicialmente 100% em modo EAD, universalizando o acesso ao ensino superior. Todo garoto manauara que terminar o ensino médio, ele vai ter garantida uma vaga no ensino superior, para poder fazer um curso superior, para poder melhorar de vida, para poder se inserir no mercado de trabalho e também para poder fazer pesquisa. Hoje nós temos o programa Bolsa Universidade, que é mantido através de uma renúncia fiscal de cerca de 16 milhões. Isso aí só gera mão de obra, isso aí não gera qualquer pesquisa, não gera possibilidade de extensão. Manaus foi vítima no século XX de biopirataria, foi isso que acabou com o ciclo da borracha. A semente foi pirateada daqui para a Ásia, lá montou-se grandes plantações, nós perdemos a hegemonia e acabou-se o ciclo da borracha. Nós temos uma riqueza fitoterápica, uma riqueza botânica em Manaus, eu não vou nem no Amazonas, eu limito a Manaus mesmo, incomensurável, que não é explorada. Nós não temos hoje nenhum projeto de pesquisa envolvendo grandes universidades produtoras de conhecimento no mundo. Com a Universidade Municipal de Manaus, nós vamos buscar convênio para fazer pesquisa com Sorbonne, com Salamanca, com Coimbra, com Hamburgo, com Xangai, com Harvard, com as grandes universidades do mundo, que tem interesse em estudar em Manaus, mas não há uma ferramenta adequada. Então, garantir efetivamente os direitos dos trabalhadores da educação, atuar para melhorar a qualidade das vagas que já existem hoje e dar um passo à frente, criando a Universidade Municipal de Manaus, que vai assegurar a universalização do ensino superior. Ok. Muito obrigado, candidato, aí, pelas suas colocações em relação à educação. O tópico agora é trânsito. Como eu estava falando no tópico anterior sobre transporte, a cidade de Manaus ela vive uma imobilidade urbana. O individual se sobrepôs ao coletivo. Nós temos uma frota aí que praticamente 70% dessa frota é de veículos individuais, enquanto a maioria da população ela utiliza os transportes coletivos. Para melhorar em relação a intervenções, que geralmente a prefeitura, dessa gestão atual e das anteriores, faz uma intervenção em um ponto O senhor consegue me ouvir? O senhor consegue me ouvir? Agora consegui te ouvir. Tá, eu vou recomeçar aqui a colocação. Estou te ouvindo. Está ouvindo? Tá. A Prefeitura de Manaus, nessa atual gestão e nas gestões anteriores, ela faz algumas intervenções viárias em certos pontos, mas que, de certa forma, pontos próximos acabam virando outro gargalo de mobilidade. O que pode ser feito, caso o senhor seja eleito, para melhorar a questão do trânsito na cidade? Para melhorar a fluidez? Olha, as medidas que nós mencionamos de diversificar os modais, ela per si já vai ter impacto no trânsito da cidade. Por exemplo, no momento em que eu tenho um modal aquático partindo nesses pontos da Zona Leste e no ponto da Zona Oeste, eu tenho uma necessidade menor de ônibus nesses trajetos. No momento em que eu tenho um VLT vindo do Viver Melhor da Barreira, do lado do Lago Azul, chegando até o Coroado, eu também tenho uma necessidade muito menor de intervenção, uma necessidade menor de ônibus convencionais. Manaus tem uma falácia de que optou-se pelo modal de BRT, o Bus Rapid Transport. Não funciona isso, porque 2/3 dos ônibus da capital não tem porta do lado esquerdo. Então nós estamos fingindo que temos o BRT quando não temos. Por isso nós entendemos que a implantação do VLT é necessária. Um outro ponto de vista que nós precisamos mudar para poder dar soluções de mobilidade urbana
é parar de trazer soluções pré-moldadas para Manaus. Esse viaduto que está sendo construído no Manoa é uma solução pré-moldada que já existia, que foi simplesmente comprada para ser inserida aqui. Isso é aviltante, porque nós temos na UFAM, nós temos na UEA, professores doutores em engenharia, professores doutores em logística e mobilidade, que têm trabalhos acadêmicos voltados para a realidade de Manaus. Ou seja, é gente que estuda o problema, gente que mora na cidade, que se dedica a estudá-lo e que simplesmente é ignorada. Nós vamos mudar essa realidade. Nós estamos propondo a implantação do Conselho Acadêmico Manauara, um conselho que vai ser composto por professores indicados pela UFAM, pela UEA, pelo IFAM, pelas universidades particulares, por notáveis indicados por conselhos profissionais, CREA, CAL, CRA, CRM, Corém, todos os conselhos, a OAB, todos esses conselhos profissionais vão indicar essas pessoas e através desse conselho, um conselho feito por estudiosos que moram em Manaus, nós vamos elaborar as soluções. Eu tenho um exemplo clássico de algo que me incomoda muito, que eu entendo como um erro crasso, que é essas paradas que estão sendo construídas agora na Max Teixeira e na Torquato Tapajós. São 2 terminais da Max Teixeira, um na Torquato Tapajós e um outro na Constantino, em frente à Arena Amadeu Teixeira. Aquilo não vai aumentar a velocidade média do trajeto entre a cidade nova e o centro, aquilo não vai diminuir a relação de passageiros por coletivo, diminuindo a lotação. Aquilo simplesmente vai reduzir o tempo de viagem da cidade nova para o centro, aquilo simplesmente vai lotar mais os ônibus. Então, esse tipo de coisa não pode mais continuar acontecendo em Manaus. Nós precisamos ouvir os nossos professores, respeitar o conhecimento, isso é fundamental para qualquer sociedade que se diga ser civilizada, e nós vamos fazer isso na nossa gestão. Ouvir o Conselho Acadêmico Manauara, implementar soluções de quem vive em Manaus e de quem a gente sabe que daqui a 20 anos vai estar aqui em Manaus para colher os louros do que der certo na gestão e para arcar com o ônus daquilo que não funcionar. Nós precisamos ter uma Manaus governada por manauaras. Ok. Obrigado, candidato. O tópico agora é segurança. Nós sabemos que a Prefeitura de Manaus ela não tem uma competência para atuar em relação à segurança pública. O máximo que ela atende em relação à segurança é com a Guarda Municipal, que essa guarda ela atua mais na questão de segurança patrimonial dos prédios da Prefeitura. O senhor, como candidato, o que pode ser feito para a Prefeitura, pelo menos promover um pouco mais de segurança para a população, de forma a ser um pouco uma espécie de ajuda para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, por exemplo? Você tocou no ponto correto. A Guarda Municipal ela tem a função de proteger o patrimônio do município e também ela pode auxiliar a Polícia Militar. A questão que se discute é de que forma vai se dar esse auxílio. Vamos fazer um diagnóstico primeiro da Guarda Municipal hoje. Nós temos uma idade média superior a 45 anos na Guarda Municipal. Ou seja, é uma idade envelhecida. Nossa Guarda Municipal ela não tem uma idade média baixa hoje em dia. Nós vamos realizar concurso para 1.500 novos guardas municipais, masculinos e femininos, para a gente poder reduzir substancialmente essa idade média do nosso guarda municipal. Uma vez empossados esses guardas municipais, nós vamos investir em armamento, mas armamento não letal. Vamos investir em tasers, no que há de mais moderno. Existem tasers que são como pistola, você tem um alcance de 6, 7 metros. Isso aí garante a integridade física do guarda municipal e garante o tempo para uma resposta rápida. Essa resposta rápida é que a gente tem que fazer através do que manda a lei e do que manda as competências constitucionais. A gente tem que investir em ferramentas que possibilitem a comunicação em tempo real entre o guarda municipal e a polícia militar. Eu fico estarrecido quando eu vejo candidatos dizendo que vamos armar a guarda municipal, vamos transformar numa polícia municipal. Então, peraí, você não confia na polícia centenária? Eu sei que ali tem homens e mulheres que realmente se dedicam a cumprir sua missão constitucional e tentar promover segurança pública para a comunidade. O que eu preciso fazer enquanto gestor é dotar a Guarda Municipal de ferramentas para acionar instantaneamente
a polícia militar, que é quem tem competência, quem tem preparo e quem tem guarida jurídica legal para poder exercer o policiamento ostensivo. Quanto ao espalhamento da Guarda Municipal, ela não precisa estar simplesmente nos prédios públicos. Aonde eu tiver qualquer aparelho do município, eu posso ter um guarda municipal. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos propondo a implantação da feirinha da Getúlio Vargas, que vai funcionar nos mesmos moldes da feira do Eduardo Ribeiro, só que ao invés de domingo de manhã, ela vai ser no sábado à tarde. Uma vez sendo um evento da prefeitura, a gente pode colocar consultórios portáteis para atendimento com clínico geral, para atendimento com odontólogo, e eu posso ter guardas municipais garantindo a segurança daquela atividade. Eu posso, em todo evento que eu tiver da prefeitura, eu posso ter guardas municipais. Então, uma cidade iluminada, uma guarda municipal renovada, dotada de armamentos não e com comunicação instantânea com a Polícia Militar, vai garantir, vai ajudar muito na segurança do nosso município. Por que eu não posso hoje colocar uma metralhadora que seja na mão de um guarda municipal? Porque sem o devido preparo, com a idade média avançada, eu vou transformar esse guarda municipal em alvo. Eu vou ter uma série de criminosos invadindo prédios públicos para matar esse guarda municipal e tomar a arma dele. E esse sangue eu jamais vou ter nas minhas mãos. Nós vamos trabalhar com inteligência, dentro do que permite a legislação e aplicando fundamentos científicos para o emprego da força necessária na Guarda Municipal. Ok, candidato, obrigado pelas suas colocações. Em relação à segurança pública, o tópico agora, nós vamos tocar em relação à transparência de dados da administração pública. O cidadão, ultimamente, ele não tem um acesso facilitado a documentos referentes a licitações, a contratos e outros documentos que são de interesse público da prefeitura e do cidadão. E na questão da administração pública, combate à corrupção, utilização racional dos gastos, dos insumos que a prefeitura ela gerencia. Como o senhor, caso eleito prefeito, poderá fazer para que as informações da prefeitura sejam mais transparentes e acessíveis à população e que possa, e quais são as medidas que poderão ser feitas para poder coibir corrupção dentro do Poder Executivo Municipal? As medidas de transparência, elas já existem e Manaus até tem seguido. Você pode entrar hoje no portal da transparência e encontrar o salário de cada servidor, seja ele comissionado, seja ele estatutário, você pode encontrar os contratos e execução. A questão é, nem todo mundo tem a disposição e muitas vezes até o mínimo de preparo técnico para identificar aquelas questões. Então, você liberar informação para todo mundo, você não liberar informação para ninguém. Nós vamos efetivar o acesso instantâneo às contas do município, à gestão, ao Ministério Público, que é o órgão fiscalizador. Vamos manter um contato constante, se possível, trazer para dentro da administração algum representante do Ministério Público de Contas. Vamos precisar de muita parceria do Conselho Regional de Administração e do CORECON, que é o órgão, o Conselho Regional de Contabilidade. A lei prevê, inclusive, que municípios podem se socorrer do CORECON, do Conselho de Contabilidade, para buscar pareceres para suas contas. Então, nós vamos abrir a prefeitura, trazer para dentro os órgãos que têm uma familiaridade com aquilo, que são eleitos por mandato popular, salvo o Ministério Público, os conselhos profissionais, eles são eleitos pelo voto dos profissionais. Então, você tem ali uma participação direta da sociedade. Essa é a melhor ferramenta, é você abrir as contas para quem vai saber olhar e fornecer efetivamente algum indício. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui nesse contrato. Olha, a execução disso aqui, ela está durando tanto tempo, mas na média isso aqui dura tanto tempo, tem alguma coisa errada. Fornecer o amplo acesso e irrestrito, com o poder, inclusive, de estabelecer diligências. Eu posso conferir ao CREA, ao CRA, ao CORECON, ao Conselho de Contabilidade, a possibilidade, a autoridade, através do decreto municipal, para requisitar informações de qualquer contrato, de qualquer serviço, e aí sim, nós vamos estar deixando a informação pública para quem sabe como manuseá-la. E qualquer desses órgãos, o Ministério Público é o órgão acusador, é o órgão fiscal da lei, mas os outros órgãos têm bons assessoramentos jurídicos, eles vão ter as ferramentas adequadas
para oficiar ao município e corrigir o que tiver que ser corrigido, se for o caso, para representar o Tribunal de Contas e buscar medidas liminares para evitar danos ao erário, e, em último caso, até representar a Justiça pedindo medidas mais enérgicas e emergentes para proteger o patrimônio público. Ok, candidato, obrigado. Nós vamos agora entrar no tópico em relação à assistência social. Manaus viveu 2 períodos, na verdade tem um período atual, né, em relação à pandemia de Covid. Temos também a questão dos moradores de rua, que há muitos moradores de rua ainda na cidade, sem um abrigo, sem um teto, sem um tratamento adequado, um abrigo adequado. Temos também a questão da imigração, que é a relação dos venezuelanos, que até certo momento estavam vindo para cá, para Manaus, da Venezuela via Roraima. O que a Prefeitura pode fazer para poder atender essa população que tem a situação de vulnerabilidade social nesse momento? A Prefeitura pode promover a construção de restaurantes populares, como já existem em diversos lugares do Brasil, e o PCdoB, o meu partido, ele tem propriedade nisso. O governo do Maranhão, exercido pelo Flávio Dino, meu colega de partido, quando ele assumiu o governo, havia 6 restaurantes populares no estado inteiro. Hoje são 52. Então nós entendemos a necessidade disso e nós vamos proliferar essas medidas em Manaus. Tão importante quanto isso, nós precisamos de um local de referência. O Centro do Migrante, o Jacaminha ali, que é um órgão estadual, ele é pequeno, ele tem se esforçado para cumprir sua missão, mas sobejam limitações físicas, inclusive. Nós temos em Manaus diversos prédios que estão abandonados, servindo como abrigo para criminosos, servindo como cenário para o cometimento de crimes. Um deles é o prédio onde funcionava a penitenciária Raimundo Vital Pessoa, no centro de Manaus, lá na 7. É um prédio muito grande, é um prédio que tem quadra, inclusive, é um prédio que, com alguma reforma, ele poderia ser plenamente adaptado para ser um centro de recebimento e triagem de imigrantes, até com medidas de interiorização, porque muitos deles não vêm para ficar em Manaus, muitos deles vêm em Manaus como uma passagem para outros estados, do Sudeste, do Sul, até mesmo do Nordeste. Então, efetivamente, aquele abrigo, aquelas tendas que nós temos no entorno da rodoviária, são mantidas pelo governo federal, elas cumprem um papel importante porque elas protegem as pessoas de dormir na chuva, elas protegem as pessoas de ficar no sol e elas garantem segurança, porque há uma vigilância integral do Exército Brasileiro. Mas nós podemos ir além. Assumindo a Prefeitura de Manaus, nós vamos requisitar a administração daquele prédio da Vidal Pessoa que está abandonado, vamos promover uma reforma, não precisa de muita coisa, você tem que limpar, fazer algo mais estrutural ali, mas é um prédio que tem condições de, com uma pequena reforma, receber um número significativo de usuários transitórios, e ali nós vamos construir um grande centro de atendimento aos migrantes e de interiorização. Ok, obrigado, candidato. O próximo tópico agora que a gente vai comentar é em relação a saneamento básico e meio ambiente. Saneamento básico em relação a Manaus é um problema muito deficiente. Praticamente a cidade toda não tem tratamento de esgoto. Tem agora a relação da entrega da água, que já era um problema muito crônico, só que amenizou um pouco, mas o tratamento de esgoto ainda é um grande problema para a cidade. Também tem a questão do meio ambiente, que envolve diretamente, né, a questão do esgoto, a questão da pouca arborização que a cidade tem. Manaus ela tem uma arborização em pontos localizados, mas ela não tem uma arborização uniforme na área territorial da cidade. Fora isso, tem a questão da coleta seletiva, que praticamente cobre muito pouco a cidade. Há pontos de entrega voluntária, né, os PEVs, mas só que não atende totalmente a população, principalmente das áreas mais carentes. Deixa eu anotar, está me fazendo umas 4 perguntas em uma só, eu vou me perder. Vamos repetir aí. Tá, vamos Você lá. falou de arborização. Isso, arborização. Saneamento. Isso, cobertura de esgoto e saneamento e coleta seletiva. Esgoto, saneamento, arborização, coleta seletiva. Ok. Vamos lá, esgoto. Nós temos um contrato hoje com uma concessionária de esgoto que, infelizmente, é ignorado. E ele é ignorado por quê? Porque o poder público permite
Manaus tem o dever e tem as ferramentas para fiscalizar e cobrir e cobrar da concessionária que a gente mude esse quadro vergonhoso que nós temos de 82% da cidade de Manaus sem acesso a esgoto. Na prática, o que nós temos de esgoto em Manaus ainda é o que os ingleses construíram no início do século XIX. Isso é uma vergonha, isso é absurdo. O município tem o dever de cobrar o cumprimento do contrato da concessionária e de colocar suas ferramentas à disposição, sair cavando, sair construindo com inteligência. Não adianta simplesmente meter trator na terra, enfiar os tubos lá e aquilo não ter um plano de escoamento adequado para ter um tratamento eficiente. Então são esses dois pilares, cobrança do contrato e mobilização da máquina pública para efetivar as obras necessárias. Arborização. Nós recebemos, há cerca de 30 dias, uma contribuição muito positiva do IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Eles têm estudos e propostas de criação de áreas de adensamento urbano, com o aproveitamento de estruturas multiutilização. Eu dou um exemplo. Você tem no centro de Manaus o edifício Cidade de Manaus, que ele tem 3 andares comerciais, um primeiro andar para o comércio direto, um segundo para a oferta de serviços, e a partir dali você tem residências. No momento em que você promove ações de adensamento, você evita o espalhamento da cidade, o que te permite atender muito mais pessoas com obras no mesmo ponto. Por exemplo, a Djalma Batista, no espaço entre o Boulevard e o Eldorado, você tem apenas 4 prédios com mais... 4 prédios? 1, 2, 3, 4... 4 prédios com mais de 5 andares. O resto é um retão só espalhado. Nós precisamos mudar isso e aproveitar as áreas da cidade que estão se expandindo nesse momento para estimular a verticalização da cidade, o que vai permitir um adensamento urbano, uma melhor oferta de serviços, um melhor atendimento aos munícipes. Há um discurso bobo até de pessoas que dizem que mas se a gente verticalizar Manaus, nós vamos cozinhar, nós vamos fritar por causa dos prédios. Eu te digo que não. Se você pegar a diferença de temperatura entre a Getúlio Vargas e a Major Gabriel, a diferença de temperaturas é de 6 graus entre uma e a outra, sendo que a Getúlio Vargas ela é muito mais verticalizada do que a Major Gabriel. Qual é a diferença? É o ponto que você mencionou, a arborização. Eu tenho um corredor de árvores muito bonito e eficiente na Getúlio Vargas. Essas medidas precisam ser estimuladas e combinadas para que nós tenhamos efetivamente soluções de esgotamento e de saneamento que possam atender a maioria das pessoas. Coleta seletiva. O desafio do lixo, ele não é só de Manaus, ele é um desafio do mundo e ele é um desafio que o Brasil está se dispondo a enfrentar desde o ano de 2011, com a publicação do PNRS, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A gente tem um modelo ainda que já está em vias de superação, que é o de fazer a seletiva através das 4 cores. Isso aí está superado. Hoje apenas 2 cores. Um cesto para resíduos recicláveis e o outro para resíduos não recicláveis, um para resíduos orgânicos. E daí se faz a triagem disso. O que Manaus precisa fazer, e é o que o mundo inteiro vem fazendo, é fazer a triagem adequada disso, para inclusive transformar isso em fonte de renda. Nós precisamos utilizar, cada cidadão, cada brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia, 1 quilo de resíduo sólido. Então, em Manaus, nós estamos falando de 2.200.000 quilos de lixo por dia. O nosso aterro sanitário, ele já está em vias de ser superado. A PNRS determinava, tinha como meta, o fechamento de todos os lixões e a coleta de determinado percentual até 2021. Nós precisamos entender que só coletar o lixo não resolve. Nós precisamos aplicar soluções inteligentes. E quais são as principais soluções? Lixo orgânico, resto de comida, esse tipo de coisa, isso aí tem que ser tratado através de compostagem, que também vai virar uma fonte de renda. E nós precisamos instituir em Manaus, finalmente, uma usina para tratamento de resíduos sólidos através de pirólise. Com a aplicação do método de pirólise, nós vamos poder gerar energia, gerar receita, e inclusive produzir gás que pode substituir o GNV e o GLP. Nós não temos números atuais sobre isso, mas no ano de 2013,
O Amazonas ele produziu de rejeitos inservíveis de pneu cerca de 9 milhões de unidades de pneus que ficaram inservíveis, que não tinham mais destinação nenhuma. Vamos supor que isso se aplique numa proporção a Manaus. Manaus tem metade da população, então Manaus produziu 4 milhões e meio de pneus inservíveis. Um pneu ele tem um peso médio de 5 quilos, porque eu tenho de 5 quilos não, de 8 quilos, porque eu tenho pneu 013 que pode pesar até 5 quilos, e eu tenho pneus de caminhão que podem chegar a pesar 80 quilos. Então, numa média disso de 40 quilos, eu estou falando de 4 vezes 4, estou falando aqui de cerca de 40 e poucos milhões de quilos de pneus inservíveis em um único ano. Cada 8 quilos de pneu, se tratado através da pirólise, ele gera 1 litro de óleo, ele gera 1 quilo de gás GNV, 1 quilo de gás GLP. Ou seja, se a gente passar a utilizar essa energia, nós vamos fazer como fazem cidades da Suíça, que compram lixo dos moradores. O morador não é obrigado a fazer coleta seletiva, mas ele faz porque na hora que aquilo for pesado, ele vai receber dinheiro do município. Tem totens pela cidade em que você deposita garrafas plásticas e você recebe um voucher que você pode sacar por dinheiro. Isso são soluções modernas, inteligentes, que só podem ser aplicadas com o devido conhecimento científico. E uma usina de pirólise em Manaus vai ser um salto qualitativo substancial. Ok, obrigado, candidato. O tópico agora é sobre a habitação. Manaus ele sofre com um déficit habitacional que atualmente tem mais de 125 mil famílias sem casa própria. Também sofreu muito com o desleixo político, com o incentivo das invasões, que ocorreu principalmente com a questão do crescimento do polo industrial de Manaus, que atraiu muitas pessoas de outras regiões. Essas localidades que são oriundas de invasões, elas carecem de infraestrutura, de saneamento básico, de uma rede de água e de eletricidade, além dos serviços de segurança e de saúde. O que pode ser feito, caso o senhor seja eleito, para poder reduzir esse déficit habitacional e inibir o surgimento de invasões na cidade? Vamos lá, sobre as invasões é preciso deixar claro uma coisa, você tem que separar o joio do trigo. Você tem pessoas que realmente estão naquela situação de invasão porque não tem mais condições de pagar um aluguel, porque precisam ter sua casa, e você tem os aproveitadores, a gente que toda semana está promovendo uma invasão diferente para ter um terreno, para depois vender e sair invadindo o outro. Para essas pessoas, a solução é polícia, é processo, é responder criminalmente por esbulho, por qualquer tipo criminal existente. Mas as pessoas que realmente precisam, elas têm que ser observadas com carinho. O problema não é de polícia, o problema é assistência social. Nós temos, por exemplo, eu enxergo que é inadmissível o que se fez esse ano no Monte Oreb, por exemplo. Você esperar 5 anos para tomar uma medida de reintegração de posse é errado, porque pessoas investiram dinheiro ali, pessoas pegaram o pouco que elas tinham, que talvez elas poderiam usar para comprar um terreno numa área legalizada, e investiram ali, estavam ali há anos, e aí o Estado chega e simplesmente as remove de lá. Isso daí é errado, você tem que ter o controle para evitar as invasões no momento em que elas acontecem. É muito comum, é bem simples até, que juiz dê liminares de reintegração de posse no momento em que grandes terrenos são invadidos. Se você tomar uma medida no momento da invasão é uma coisa, você fazer isso 5 anos depois é outra completamente diferente, e eu discordo absurdamente. O déficit habitacional que Manaus vive, ele não é diferente dos outros municípios, das demais realidades brasileiras. Eu fico extremamente frustrado e triste que esse governo federal que nós temos hoje tenha acabado com o programa Minha Casa Minha Vida, que foi um programa que promoveu que avançou muito no combate ao déficit habitacional. Infelizmente, hoje nós temos uma paralisação total, espero que isso mude no futuro. O município ele não tem a mesma condição de construir que tem o governo federal, mas ele tem alguma. Nós temos diversos terrenos, e aí o grande desafio é você aplicar aqueles conceitos que eu mencionei agora há pouco, de adensamento urbano, nessas áreas. Beleza, nós temos uma área de expansão hoje na cidade, que é a área da Zona Norte, aquela área do Lago Azul, Santa Etelvina.
Você tem que começar hoje a estimular ali empreendimentos para a classe média baixa, como foi o Eldorado, vias atrás. O Eldorado é um conjunto popular, não é uma experiência de adensamento urbano. Esse tipo de empreendimento tem que ser estimulado e a prefeitura tem que buscar as condições, buscar todos os editais possíveis no governo federal para poder realizar essas construções. E a gente volta ainda para uma questão que eu falei da Universidade Municipal de Manaus. Existem hoje no mundo centenas de métodos alternativos e seguros para a construção de imóveis. Mas no momento em que tiver convênios com grandes universidades do mundo, ela vai poder se habilitar a ser cases para experimentação. A gente tem aqui, imagina, a gente tem aqui um conjunto popular construído 100% com material reciclado, retirado da coleta seletiva produzida em Manaus, um conjunto sustentável com iluminação com alimentação de energia através de fotossensores, de placas, aproveitando nosso potencial de energia solar. Isso aí são soluções do futuro, são soluções que quando a gente vê na TV, a gente acha, que bonito, fizeram isso no país tal, mas nós podemos fazer aqui em Manaus sim. O que falta é vontade política de se executar e respeito ao conhecimento, para poder aplicar na prática todo o bom conhecimento que os nossos professores produzem nas universidades. Obrigado, candidato. O próximo tópico agora a ser comentado é em relação à cultura e turismo. Manaus ela tem uma diversidade enorme de culturas, de nacionalidades, de regionalidades, culinária também, muito sortida, tem tudo para ser um grande polo turístico do Brasil. Mas, no entanto, a gente não consegue ter um aproveitamento bom dessas nossas riquezas locais. O que pode ser feito para poder fazer a promoção da cultura e do turismo na nossa cidade? Tratar a cultura e o turismo efetivamente com o respeito que eles devem ser tratados. Eu mencionei aqui que se você somar esporte, cultura, turismo, lazer e evento, isso dá 0,9% do orçamento. Manaus não tem sequer uma secretaria de turismo, e isso precisa ser mudado urgentemente. O turista ele não acorda no estado e pensa, poxa, hoje eu vou para Manaus. Ele não gira um globo lá, aponta o dedo e cai em Manaus. Ele é estimulado, ele recebe estímulos através de campanhas publicitárias, através da indústria do cinema, através da internet. E Manaus não tem feito isso, apesar de todo o seu potencial. Se Manaus só recebesse os turistas que ela convida a vir para Manaus, nós não receberíamos ninguém. A gente tem um potencial tão grande que é tipo a Piracema. Na Piracema você não precisa pescar o peixe, você só bota o cesto lá e o peixe pula dentro do cesto. O nosso turismo aqui está sendo feito dessa forma, como se fosse uma Piracema. No momento em que nós otimizarmos, em que nós promovermos grandes seminários, em que nós chamarmos a ABAV, que é a Agência Brasileira das Agências de Viagem, para promover medidas que estimulem o tráfego de turistas em Manaus, aí nós vamos conseguir ter resultados como tem hoje. Se você entrar agora na internet, você vai encontrar nas suas redes sociais propaganda de Santa Catarina, propaganda do Nordeste, propaganda dos Estados Unidos, propaganda da Argentina, mas quem está nesses lugares, quando entrar, não vai encontrar propaganda de Manaus. Não tem jeito, querido, não adianta inventar a roda. Se você tem o serviço e você quer vender, você tem que panfletar, você tem que botar outdoor, você tem que fazer cartão, você tem que contratar um vendedor para o seu serviço. Manaus não tem um vendedor de turismo, Manaus não tem cartões, Manaus não se vende. Nós vamos mudar essa realidade porque eu acredito muito no potencial turístico de Manaus. Eu sou um grande consumidor da arte manauara. Eu escuto Candinho em Inês, eu sou torcedor do Boi Garantido, eu sou torcedor do Rio Negro, que é uma referência esportiva daqui. Toda semana eu sou do stand-up da galera de Manaus. Eu fiz teatro durante muito tempo, então eu sei o potencial do artista manauara. Eu conheço, por ter nascido, vivido a vida inteira em Manaus, o nosso potencial turístico. Já tive, graças a Deus, a oportunidade de visitar outros países e eu vejo medidas que são eficientes e que funcionam. Então, se Deus quiser, Manaus me honrar com essa possibilidade de ser prefeito, nós vamos implementar essas medidas e botar um bom vendedor para vender a nossa cidade para o mundo. Ok, candidato. Nós temos mais 2 tópicos antes das considerações finais, para encerrar nossa entrevista. O próximo tópico é em relação ao esporte e lazer. Principalmente nos bairros mais carentes,
carece de estrutura de lazer e de esporte. Campos com situação um pouco aquém do que é esperado da população. As crianças, elas vivem tendo a prática do seu esporte e lazer nas ruas, não tem uma condição adequada para poder praticar a sua infância também, né? E a comunidade não tem muita estrutura para poder fazer eventos sociais e esportivos em muitos locais da cidade. O que, como o senhor, caso eleito, poderá fazer para poder melhorar o atendimento ao esporte e lazer nessas regiões? Nós vivemos um efeito cascata muito nocivo no Brasil. Assim que assumiu a presidência, o Bolsonaro extinguiu o Ministério do Esporte. Isso levou à genial ideia de governadores de extinguir suas secretarias estaduais, e em Manaus nós também tivemos extinta a Secretaria Municipal de Esportes. Isso foi um erro, isso vai ser corrigido na nossa gestão. Do esporte eu falo com propriedade, porque é onde eu atuei a minha vida inteira. Eu fui diretor do Atlético Rio Negro Clube, eu sou até hoje geral no Tribunal de Justiça por unanimidade, que foi uma grande honra para mim. Eu atuo enquanto advogado no direito esportivo já desde 2013, tendo contato com as mais diversas equipes amadoras. Eu consigo ver nessas equipes, seja no futebol, seja nos dojos que a gente tem que falar pela cidade, um trabalho social valiosíssimo. Quantas crianças já não deixam de ir para caminhos tortuosos porque estão numa academia lutando judô, lutando jiu-jitsu, porque estão num campo jogando futebol, porque estão numa quadra jogando futsal. O esporte, além de ser um fator de afirmação de identidade, ele é também uma grande ferramenta de inclusão social. Eu falo de afirmação de identidade porque eu sempre dou esse exemplo. Se você está andando na Avenida Paulista, você vê alguém vindo na sua direção com uma camisa do Paysandu, você vai pensar, aquele cara é do Pará. Se você vê vindo com uma camisa do Grêmio, você vai pensar, aquele cara é do Rio Grande do Sul. Se você vê vindo com uma camisa de um time do Rio de Janeiro, o cara pode ser manauara. Eu não tenho nada contra quem torce para os times do Rio de Janeiro, mas o gestor, ele tem que entender que a afirmação da identidade dos povos ela é uma coisa fundamental. Eu vivi isso na pele. Em 2011, eu estava no Uruguai com uma camisa do Rio Negro. Aí eu andando numa loja, quando eu entrei numa lojinha lá no centro, uma senhora começou a me olhar. Eu estranhei, falei, pô, não conheço ninguém aqui. Aí ela veio se aproximando e ela falou, essa camisa é do Rio Negro do Brasil, né? Do Rio Negro lá de Manaus. Eu fiquei feliz da vida, e aí ela me contou que ela havia morado em Manaus uma época, que ela ia toda semana assistir jogo do Rio Negro, e aquilo ativou muito, aquilo acende a alegria de ser manauara, e nós vamos trabalhar com essa alegria. O esporte, eu mencionei agora há pouco o exemplo do Manaus, que em 2 eventos levou cerca de 70 mil pessoas ao estádio, fez aquecer a economia, fez girar dinheiro, fez gerar renda no entorno das arenas, e nós vamos estimular isso, estimular a prática do esporte profissional e a prática do esporte amador. Todo o Brasil conhece a Copa São Paulo Futebol Júnior, que é a Copinha. O que é a Copinha? É um evento promovido pela Federação Paulista de Futebol que movimenta hotelaria, que movimenta gastronomia, que movimenta turismo. Nós vamos seguir o exemplo que está dando certo. Nós vamos criar a Copa Manaus de Futebol Sub-17 para a gente trazer times do Brasil inteiro para jogarem aqui, para se hospedarem aqui, para gerarem visibilidade para Manaus, para comerem, para vestirem e para fazerem a nossa cidade ser vista. Com isso, nós vamos poder proporcionar um salto qualitativo e uma vitrine para os nossos atletas. E eventos desse tipo vão ser feitos nas artes marciais, no atletismo. Vamos valorizar nossa medalhista, nossa campeã brasileira, Bianca Maia, que tem o CT aqui no nome dela, que está mal cuidado, inclusive, esse CT. Nós vamos valorizar as expressões do esporte manauara. Ok. Obrigado, candidato. A sua tela está congelada, mas o seu áudio está fluindo normalmente, tudo bem? Nós vamos agora para o último tópico, que tem relação a políticas para a juventude e universitários. Nós temos aqui em Manaus a UFAM, que é um grande celeiro, né, de conhecimento, de produção científica. Temos a UEA também, que faz o mesmo papel. O IFAM também agora, né, que já, apesar de ser antigo, ele também tem uma contribuição muito grande para, principalmente, a área tecnológica.
o que a prefeitura poderá fazer para poder colaborar, incentivar a aumentar um pouco essa produção científica e educacional na cidade de Manaus, principalmente para os jovens que são universitários, tecnólogos? Como eu já respondi, nós vamos criar a Universidade Municipal de Manaus, que vai universalizar. Nem todos. A ideia é que, em princípio, a Universidade de Manaus ela funcione 100% de modo EAD. Por quê? Porque diversos cursos hoje no Brasil já funcionam dessa maneira. É muito mais barato para o município manter um aluno de modo EAD do que a renúncia fiscal que está se fazendo hoje na universidade. Realizar o que a universidade ela pode dizer, vamos criar as condições, montar um quadro docente capaz para a gente buscar pesquisa com as grandes universidades do mundo. Eu, no Manauara, indo estudar na China, na Alemanha, na Suécia, e eu quero ver alunos da Suécia, da China e da Alemanha vindo estudar aqui em Manaus. O ensino muda a vida das pessoas. O que mudou a minha vida foi a educação. Então, tudo que eu puder fazer de ferramenta de educação para poder mudar a vida de outras pessoas vai ser prioridade na nossa gestão. Ok, candidato, obrigado. Agora, finalmente, nós vamos chegar agora às considerações finais. Nesse momento, o senhor vai ter 5 minutos para conversar com a nossa audiência, com o público que está assistindo ao vivo e que vai assistir posteriormente esta entrevista, para o senhor falar o porquê que o senhor quer ser candidato, o que o senhor quer ser prefeito de Manaus, e o senhor tem esse tempo para o senhor pedir os votos para a nossa audiência, tudo bem? Eu vou começar a contar a partir de agora. Espera aí, deixa eu ligar o cronômetro aqui também. Deixa eu ligar o cronômetro aqui também para não me perder. Espera aí, rapidinho, tá carregando aqui. Você me avisa quando faltar 1 minuto, então. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, agradecer ao Centro Acadêmico de Administração da UFAM pelo convite. O que eu vou falar aqui, não é proselitismo. Eu já participei de diversos debates nesse processo eleitoral e nenhum teve perguntas e teve um direcionamento tão inteligente quanto esse daqui. Vocês estão de parabéns, de verdade. Estou sendo bem franco mesmo. A entrevista mais inteligente que eu já fiz até agora foi aqui com vocês. E eu fico feliz de saber que são estudantes que estão promovendo isso, o que renova as esperanças, né? O estudante de hoje é o profissional de amanhã. Então, oxalá a administração vai produzir grandes profissionais para a sociedade manauara. Eu espero que fiquem aqui. Pessoal, para concluir, o que eu peço a vocês é que a gente mude a forma de administrar Manaus. Historicamente foi de cima para baixo. Vamos mudar um pouquinho. Quem é esse advogado que está falando com vocês aqui? Hoje eu sou advogado, mas eu não nasci advogado. Eu cresci numa casinha de madeira alugada no bairro da Raiz. Com 14 anos eu vendia bala de mangarataia na rua para ajudar em casa. Com 16 eu era office boy. Com 20 comecei a trabalhar em escritório. Graças a Deus recebi boas oportunidades, conheci muita gente boa na vida que me ajudou e consegui estudar, consegui construir uma carreira, consegui ter as condições para ter uma vida melhor, para que os meus filhos tenham uma vida melhor do que eu tive e a gente consiga transformar isso num ciclo virtuoso. Oportunidades mudam a vida das pessoas. Vocês são estudantes, vocês vão viver isso que eu vou falar agora. Você sai da faculdade pronto, você sabe quanto você estudou, o quanto você virou noite estudando, o quanto você leu livros, o quanto você está atualizado e o quanto você tem vontade de trabalhar porque você sabe que você é um profissional. Só que o mercado vai te dizer, não, você é muito novo, não tem experiência. Você sabe que a tua falta de experiência, ela vai ser suprida com a tua vontade, com a tua atualização no mercado de trabalho. Então a oportunidade que eu estou pedindo de vocês é essa. Eu ouvi muito disso, mas você é muito jovem para ser prefeito, você não tem experiência. Eu posso até não ter experiência como prefeito, mas eu tenho experiência administrativa. Aqui eu já fui presidente de juventude, eu já fui dirigente de grêmio estudantil, eu sou defensor geral da justiça desportiva, eu consegui construir um escritório que me permitiu me consolidar profissionalmente e ter reconhecimento profissional.
Então, experiência de vida eu tenho muita. E mais ainda, eu tenho experiência de ter vivido o problema. Eu sei o que é você ser uma criança, tua mãe pegar na tua mão 4 horas da manhã para você ir para uma fila de posto de saúde. Eu sei quanto isso dói, quanto isso machuca as pessoas que vão porque precisam. Eu sei o que é você ter uma entrevista de emprego, você querer chegar lá bem apresentável, você toma um banho, veste sua melhor roupa, mas você na parada de ônibus, porque não tem abrigo, já começa a suar pegando sol, já começa a se molhar pegando chuva. O ônibus, quando vem lotado, você fica lá espremido com todo mundo, tua roupa amassa, você fica mal cheiroso, e aí você não consegue na entrevista causar a impressão que você gostaria. Eu sei que é isso porque eu vivi isso a vida inteira. Eu digo para todos os candidatos nos debates, se você pegar todos os 8, colocar eles na rua São Lázaro, lá no bairro de São Lázaro, der 3,80 na mão deles e falar, pega um ônibus, vai para Ponta Negra, eles não vão saber chegar. Eu vou, porque isso foi minha realidade a vida inteira. Eu vou pegar esse 3,80, eu vou lá para a Bolinha, eu vou pegar o 708, eu vou descer no terminal, eu vou pegar o 542 e eu vou descer na Ponta Negra. Eles não têm essa vivência. Então eu peço essa oportunidade de vocês. Vocês estão na internet agora, procura no YouTube, Marcelo Amil, procura no Facebook, no Instagram, vejam quem é esse advogado que está falando para vocês. Vejam que é possível, sim, a gente mudar os paradigmas de Manaus. E me deem essa oportunidade. A minha vice é a professora Dora Brasil, uma mulher com mais de 30 anos de militância, com 40 anos de militância, 30 anos de docência, uma história também de luta. Então eu peço essa chance de vocês. Procure o Marcelo Amil nas redes sociais e no dia 15, vota no 65. Obrigado, Gerry. Obrigado, candidato Marcelo Amil, aí nos deu a honra de participar nessa noite dessa entrevista. Comunica agora para a nossa audiência que essa entrevista ela continua disponível no nosso canal no YouTube, vai permanecer na íntegra. Candidato, obrigado. Todo mundo estava perguntando para o senhor, é o candidato da Ponta Negra, do Jorge Teixeira. Ele disse, ele mesmo. É ele mesmo. Marcelo Amil. Pois obrigado, candidato. Desejo ao senhor uma boa noite, boa sorte aí nesses últimos dias do pleito, aí, um bom descanso para o senhor. Bom, e você que continua agora com a gente aqui, nós encerramos essa entrevista com o candidato Marcelo Amil, do PCdoB. A partir de amanhã, nós temos nossa última entrevista desse nosso projeto, Eleições 2020. Amanhã, o candidato que se apresentará será o Alfredo Nascimento, da coligação Trabalho Bom, Merece Continuar. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que foi feito com todo carinho, com toda a dedicação do Centro Acadêmico de Administração da UFAM para vocês. Esse conteúdo vai permanecer na íntegra, você pode rever e rever na hora que você quiser. E é isso. A você uma boa noite e até amanhã.